Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, tá? Mais especificamente o TRXF11, tá? Que é um fundo de renda urbana que vocês perguntam bastante. Na minha opinião, é um dos melhores fundos de renda urbana da Bolsa de Valores, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai analisar algumas informações desse fundo imobiliário, algumas questões importantes sobre ele, alguns riscos também que estão embutidos nesse fundo imobiliário e a gente vai fazer uma simulação no final do vídeo de quanto você tem que investir para você ter uma renda mensal de R$ 2.000 investido nesse fundo imobiliário. Então você tem interesse em saber mais sobre esse fundo imobiliário, em específico o TRXF11? Então fica nesse vídeo até o final, vamos lá! Bom pessoal, para a gente começar, eu já estou aqui com o site de relação com o investidor do TRXF11, tá? Você pode acessar esse site aqui no Google, colocando TRXF11RI, de relacionamento com o investidor. Vai abrir essa página aqui dos relatórios gerenciais para a gente analisar algumas informações importantes sobre esse fundo imobiliário, tá? Se a gente abrir aqui o relatório gerencial, a gente consegue olhar algumas informações importantes sobre esse fundo imobiliário. Olha lá, ele começou em 2019, então é um fundo que não tem tanto histórico assim, mas já está começando a ter um histórico bacana. Foi pré-pandemia o início dele ali, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia, mas ele teve resultados bons de lá para cá. Tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado, a número de cotas emitidas aqui, a vacância dele é zero, a física e a financeira. O que é vacância? A vacância é o percentual que não está alugado, tá? Porque lembrando que ele é um fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento que tem vários imóveis e esses imóveis são colocados para alugar. Esses aluguéis são entregues ao fundo e o fundo distribui para os cotistas, tá? O melhor dos cenários é exatamente esse aqui, tá? Quando a vacância é zero. E por que isso? Porque todos os imóveis estão alugados. Então tá recebendo o máximo de dinheiro que ele pode receber ali daqueles imóveis, tá? Claro que existe o reajuste, né, dos aluguéis, que isso aumenta também o valor recebido, mas assim, todos os imóveis estão ocupados, então isso é excelente para um fundo de tijolo. A gente consegue ver aqui outras informações, a distribuição mensal tá na casa do 0,85, tá? E no final do semestre ele dá aquela porradinha do lucro que foi acumulado, né? A gente vai ver isso mais daqui a pouco. Aí algumas informações de mercado, a gente pode descer aqui para ver as informações do próprio fundo, tá? Um dado importante que a gente tem aqui é esse, tá pessoal? Um dos riscos do TRXF11 é a questão de alavancagem que ele tem, mas perceba que a gestão está trabalhando para diminuir esse índice de alavancagem. Eu fiquei muito feliz olhando os relatórios dele e vendo isso aqui, porque a alavancagem em abril de 2022 estava em 50,19% e agora está em 36,25%, no caso em abril desse ano, né? A gente está em maio gravando esse vídeo, então no mês passado, no mês de abril, a alavancagem estava em 36,25%, ou seja, uma variação de 27%, quase 28% a menos de alavancagem. Então isso é muito interessante, tá? O fundo está diminuindo sua alavancagem e isso deixa o fundo mais seguro, as operações mais encaixadinhas. Então isso é muito bacana que a gestão está trabalhando, que era um ponto de incômodo que existia, mas eles já estão resolvendo, tá? E aqui a gente vai olhar sobre a demonstração dos resultados. Aqui a gente tem um pouco dos resultados do fundo imobiliário, a composição do rendimento, né, das receitas que ele teve, aqui um pouco das despesas, a reserva que ele teve de lucro e distribuição, que foi 0,85. Aqui o histórico, que você consegue ver que ele segue uma crescente ali, e que eu acho muito bacana desse fundo imobiliário em específico, e de alguns outros também que seguem esses parâmetros, é que a gestão, quando sobe o patamar de rendimentos, ela sobe e mantém aquele patamar acumulando reservas, tá? Então perceba que a distribuição era 0,7, ou seja, 70 centavos ali de acordo, e aí eles subiram para 72, 77, 80, aí continuou mantendo ali 80 por um período, e aí depois subiu para 85 e está mantendo 85, claro, com leves picos no fechamento dos semestres, tá? Porque no final do semestre tem que distribuir 95% do lucro caixa. Se você tem dinheiro acumulado, você entrega o acumulado junto com o resultado do mês. E aí você acaba entregando mais rendimentos, tá? Assim que funciona a distribuição de fundos imobiliários. Mas você consegue ver aqui que ela não desce rendimentos. Isso é muito interessante. Quando a gestão decide subir o patamar de rendimentos, ela não desce depois porque fez algum cálculo errado. Ela só sobe quando ela sabe que consegue manter aquele rendimento. E isso traz uma estabilidade muito legal, tá?
tanto para os rendimentos, uma previsibilidade para você se programar e saber o quanto você vai receber de dividendos ou quanto deve receber de dividendos, tá? E uma previsibilidade muito bacana que você, como investidor, tem nesse produto de fundo imobiliário, que é exatamente uma das grandes características do fundo imobiliário, né? Aquela renda mensal recorrente e previsível, tá? Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clica aqui, se inscreve, entra na comunidade. E se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. A gente consegue ver aqui mais alguns dados sobre o fundo imobiliário, tá? A variação de preço, o volume que ele é negociado na bolsa, aqui o retorno acumulado dele, tá? A gente consegue ver que o retorno dele aqui está superior a diversos ativos. Olha lá, ele está superando o CDI, ele está superando o IFIX, ele só não está superando o IPCA mais 6, que é essa linha daqui de cima. Ele é a linha preta, então ele está superando vários índices aqui, comprovando um retorno acumulado muito interessante para o fundo, tá? Falando um pouco sobre composição, pessoal, ele é um fundo de tijolo, então ele não é um fundo de papel, ele compra imóveis sim, e ele compra imóveis físicos de varejo, tá? Ele é um fundo de renda urbana, então a grande maioria do seu portfólio é de varejo. A gente consegue ver aqui que grande parte aqui dos contratos dele, 97% são atípicos e 2% são típicos, tá? Atípicos são aqueles contratos remodelados, não são aqueles contratos oficiais, são aqueles contratos que podem ser alterados em alguns termos, é um acordo entre o inquilino e o proprietário, tá? E aí isso você pode fazer várias alterações ali, são contratos que não seguem aquela tipicidade dos contratos imobiliários normais. Isso é muito interessante porque geralmente os atípicos têm um prazo maior também do que os típicos, tá? E os prazos do TRX-F11 também são muito interessantes, os prazos de vencimento dos contratos dele. A gente consegue ver aqui que 37% é varejo, a gente consegue ver aqui que 53% é atacadista e uma parte aqui de casa e construção. Então perceba que bastante aqui é realmente do grupo Pão de Açúcar, a gente vai ver daqui a pouco, que eles têm uma posição muito grande nesse fundo, tá? Olha lá, o Pão de Açúcar tem 24,74% e o Açaí tem 54% do fundo. Então isso também é um ponto de atenção, porque você pode analisar isso aqui e falar, poxa, Álvaro, então isso é um risco, né? Um certo risco, você ter mais de 50% do fundo em um inquilino só. Sim, realmente é uma coisa que você tem que analisar, né? Um ponto de atenção que você tem que ter. Mas assim, a rede Açaí Atacadista, que são aqueles mercados, a gente vai ver daqui a pouco aqui embaixo, discriminado esses imóveis, tá? É uma rede realmente muito grande, muito segura, tá? Então não é um risco tão grande assim de concentração, mas sim existe esse risco de concentração que é muito grande porque mais de 50% dos imóveis do fundo estão alocados para esse inquilino que é o Açaí, tá bom? Então existe sim um ponto de atenção, não é tão grave essa concentração, mas é sim um ponto ali de atenção que você tem que entender e aceitar ali, caso você queira investir nesse fundo imobiliário, tá bom? E você vê aqui que ele tem um Pão de Açúcar também com uma participação muito grande, depois você tem algumas outras, como o Grupo Mateus, como o Extra e alguns outros menores. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver a diversificação, tá? E perceba que tudo isso aqui são ativos, então perceba, aqui está diversificado entre vários estados, tá? Ele tem muitos estados aqui do Brasil, participação, 30% em São Paulo, 9% no Rio, tem 13% na Bahia, tem 9% em Pernambuco, então ele tem realmente pontos em vários lugares do Brasil e a gente consegue visualizar aqui um pouco dos imóveis do fundo. Então se você vê aqui centro de distribuição, Pão de Açúcar, aqui loja do Pão de Açúcar, loja do Pão de Açúcar, então ele tem muita coisa aqui do Pão de Açúcar e muita coisa do Açaí também, olha. Aqui Pão de Açúcar de novo, esses três aqui. Pão de Açúcar, olha lá, participação. E todos esses imóveis que estão aparecendo na tela aqui, pessoal, são imóveis que o fundo imobiliário tem, tá? Esse fundo imobiliário tem 44 imóveis. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas perceba que aqui, olha, tem muito também do Açaí Atacadista, tá vendo? Muito provavelmente você conhece esses mercados, deve ter aí perto da sua cidade, da sua região, essa rede. Então perceba que muitos desses pontos, olha lá, são de propriedade do TRX-F11, eles têm um no Extra também, né, e alguns outros, realmente bastante imóveis, tem um Big Bom Preço aqui também, uma localização, tá, então perceba que ele tem muitos imóveis, tá. Se a gente abrir aqui o Fundos Explorer, pra gente olhar algumas informações do fundo imobiliário em específico,
a gente consegue ver que a rentabilidade dele, o dividend yield do último mês, foi 0,81%, que é um dividend yield muito interessante, lembrando que isso já é isento de imposto de renda, tá? Porque os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Ele tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão, então também é muito bacana. E o valor patrimonial da cota dele é de R$ 102,08. E ele está sendo negociado hoje por R$ 103,19. É 1,01 do preço-valor patrimonial. Ah, Álvaro, isso quer dizer que ele está caro? Não, não quer dizer que ele está caro. Para fundo de tijolo, a gente não analisa isso aqui com tanto afinco, tá? Para fundo de papel, isso é muito importante, essa métrica. Mas para fundo de tijolo, ela não é tão certa assim, a gente não deve considerar tanto essa do PVP, tá bom? Mas entenda também a qualidade do fundo, tá? Ele é um fundo excelente. Você analisando outros indicadores e outras informações desse fundo imobiliário e comparando ele com seus concorrentes, se você comparar ele, por exemplo, com o HGRU, que é o de renda urbana da Credit Suisse, você vai comparar os dois e você consegue ter uma simetria, tá? Então, muito importante quando você for fazer essa análise, você pensar isso, comparar fundos imobiliários do mesmo segmento. Não adianta você comparar esse aqui com fundo de papel, por exemplo, que está 0,8, 0,9 do preço-valor patrimonial. Lembra que isso aqui é tijolo, tá? E que se você investindo nele aqui com 1 do preço-valor patrimonial, ou seja, basicamente pagando o valor justo nele, você tende a fazer sim um bom investimento, tá? Então a gente consegue analisar aqui também o histórico, né, que você pode olhar aqui de rendimento do fundo imobiliário, aí algumas informações que a gente já viu sobre taxas e tudo mais, tá? Aqui os dividendos, a gente consegue ver um histórico que é muito interessante, como eu falei que ele raramente desce as distribuições, né? Quando ele mantém um patamar, ele só vai subindo o degrau. Isso é muito bacana para a previsibilidade do fundo imobiliário. E a gente consegue analisar aqui também, olha aqui, ó. Ele tem 44 ativos em 11 estados. Então, realmente, é um fundo muito diversificado, tá? Mas agora você pode estar perguntando, beleza, Álvaro, entendi esse fundo imobiliário, entendi o segmento dele, gostei dele, é um fundo bem diversificado. Apesar de ter muitos imóveis em muitos estados, ele tem uma concentração ali nos inquilinos, mas não é nada assustador ali, tá tranquilo para você conseguir investir. Eu consigo lidar com esse ponto de atenção nesse fundo imobiliário. Mas e aí, quanto eu preciso investir para receber R$2.000 por mês com o TRXF11? E é isso que eu vou te falar agora. A gente vai abrir aqui a calculadora e a gente vai fazer aqui a nossa simulação de acordo com o preço atual, tá? Vamos imaginar que ele vai seguir pagando 0,85 de rendimentos mensais, tá? Lembrando que no final do semestre, geralmente ele paga um pouquinho a mais. Mas vamos desconsiderar isso. Vamos imaginar que ele vai pagar ali 0,85 todos os meses, tá? E no mês que ele pagar acima, vai ser uma distribuição a mais que você vai receber, além dos R$2.000 que você já receberia mensalmente, tá? Então, como a gente faz essa conta? Simples, a gente vai pegar os R$2.000 que a gente quer ter de renda mensal e a gente vai dividir por 0,85, que é exatamente o rendimento por cota, para a gente conseguir descobrir a quantidade de cotas que a gente precisa ter. Bom, a gente consegue ver aqui que a gente precisa de 2.353 cotas. Então, são 2.353 cotas, multiplicado por 0,85, vai gerar ali R$2.000, perfeito? Então, 2.353 cotas. Se a gente pegar essa quantidade de cotas aqui, a gente já vai ter o retorno de R$2.000 por mês de renda passiva desse fundo imobiliário. E agora você pode falar, beleza, Álvaro, entendi. Eu tenho essa quantidade de cotas que eu preciso, mas quanto eu preciso investir para ter essa quantidade de cotas? Agora eu vou fazer com vocês, olha. Basta a gente pegar a quantidade de cotas e multiplicar pelo valor atual da cota, que é R$ 103,19. Fazendo isso, a gente vai ter um resultado aqui de R$ 242.806,07. Então, se você tivesse que investir hoje um valor para receber R$2.000 de renda passiva mensal isenta de imposto de renda com esse fundo imobiliário, você teria que investir nele R$242.806,07, tá? E com esse investimento, você conseguiria essa renda de R$2.000 por mês. O lado positivo, caso você ache esse valor muito alto, caso você não tenha ainda esse recurso, é que você não precisa comprar de uma vez. Você pode ir comprando todos os meses e ao longo do tempo chegar nesse valor de 240 mil para receber essa renda mensal, tá? Você não precisa investir de uma vez. Você pode ir investindo todos os meses e montar um plano para daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você atingir esse objetivo, claro, de acordo com a sua realidade. Se você precisa de ajuda, pode contar
comigo para ajudar você a atingir esse objetivo. Mas e aí, você já investe em TRXF11? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você gostou de conhecer um pouco sobre ele? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que queiram receber renda mensal ou que queiram receber R$ 2.000 de renda mensal, para eles entenderem o quanto eles precisam ter investido para ter esse retorno de renda mensal isenta de imposto de renda, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.